my people! Hoje estamos aqui, vocês votaram no Instagram e cá estou eu para falar um pouco mais sobre a personalidade de Joe do seriado You. Vou aqui, né, gente, destilar todo o meu conhecimento de psicologia pra vocês acerca desse seriado. Eu já fiz toda uma análise, né, da primeira temporada, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, mas agora com a segunda temporada eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouco melhor, e aí eu juntei coisas que eu já tinha falado, né, da primeira temporada, como o perfil dele, né, com coisas também novas que a gente descobriu nessa segunda temporada, que foi sobre um pouco da infância dele. O perfil do Joe, gente, ele stalkeia, né, ele ser um stalker tem muito a ver com a manipulação, né, em ser manipulador, porque ele stalkeia para poder manipular toda a conduta dele, né? Então assim, ele sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa costuma fazer, onde a pessoa costuma ir. Então ele começa a meio que estudar aquela pessoa para poder agradar, né? Para poder agradar essa pessoa e também manipular os encontros. Durante assim os episódios, ele fala, né? Ele fala isso, que ele quis fazer com a Love como se fosse algo assim do destino, né? Nossa, e o mais legal, gente, dessa temporada é que ele vai, à medida que ele vai narrando e tal, você realmente acredita que ele é uma pessoa diferente, né? E você acredita que realmente é uma coisa muito do acaso, né? Encontrar aquela pessoa ali, né? Mas não, é tudo manipulado, planejado. E também continua stalkeando para poder ver se realmente deu certo, né? Se o que ele fez, os recursos que ele usou para poder agradar aquela pessoa, para ter a atenção daquela pessoa, né? Para ter o amor daquela pessoa, deu certo. É como se ele tivesse que ter a confirmação ali de tudo que ele tá fazendo, né? Tá dando certo, né? A pessoa tá gostando dele, os amigos, né? Aprovaram, né? E essas coisas. Ele sempre planeja muito as coisas, principalmente em ferir a outra pessoa. Ele planeja ferir outra pessoa. Ele também já planejou, né, matar. Mas muitas das vezes sai do controle e ele acaba matando a pessoa. Mas o planejamento dele mesmo é de ferir aquela pessoa, sabe? De punir aquela pessoa. E quando ele planeja matar, é meio que pra tirar aquela pessoa do caminho, né? Que tá atrapalhando ele de uma certa forma. Ele não sente remorso, não sente culpa, ele lida com a morte de uma maneira muito tranquila, né, gente? Tanto que tem uma cena muito pesada, eu achei, né? Ele mata uma pessoa e meio que moe, assim, a carne, sabe? Os pedaços da pessoa. Gente, eu achei aquilo, assim, pesadíssimo, né? Pesadíssimo. E até mesmo quando a Love mata essa menina aqui, que eu esqueci o nome dela, ele sabe, né, como fazer, e a gente até discutiu isso também na primeira temporada. Ele sabe muito bem como se livrar do corpo, como fazer com que o corpo, depois de morto, né, não entre em decomposição, demora um pouco mais para entrar em decomposição e essas coisas. Ele não se sente culpado por matar, né, por ferir outra pessoa, não. Zero. E aí tem uma característica dele que é um pouco polêmica, porque é meio que incoerente, sabe? Assim, às vezes aparece de uma certa forma e às vezes aparece de outra. Por exemplo, ele não tem altruísmo, compaixão e nem piedade, mas aí você fala assim, não, mas ele tem sim, ele protege a menina. Ele, né, tanto que ele até entra na casa, né, tenta proteger a menina, né, desse suposto assediador e tal. Ele vai na casa dele, rouba as fotos, né? Dá pra irmã da menina, eu também esqueci o nome, a gente esqueceu o nome de todo mundo dessa série, tá? E aí, né? Então assim, ele tem piedade sim, ele tem compaixão sim, ele tem altruísmo. Não, gente, ele só tá pensando no, né, em benefício próprio, porque aí entra uma outra característica, ele é egocêntrico. Tudo dele gira em torno do próprio umbigo, tá? Então, assim, ele só faz isso, ele só protege essa menina, ele só vai até a casa desse cara, né? Ele só faz isso pra poder mostrar pra Love que ele é uma boa pessoa. Pra ele agradar a Love.
É só por isso. Não é porque ele se compadece com a situação, né? Não é porque ele tem, como que eu posso dizer, piedade, né? Nossa, gente, coitada. Ele não consegue ter entendeu? Ele não consegue ter empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa e querer proteger porque, nossa, coitada dessa pessoa, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Não, não é por causa disso, né? É em benefício próprio, tá? E aí, assim, aí entram outras questões também. Por exemplo, por que ele liberou o Will, né? De repente ele liberou o Will porque o Will não apresenta uma ameaça para ele. Então ele não tinha interesse em matar o Will, porque o Will não é uma ameaça para ele. Entenderam? Então é mais ou menos esse tipo de pensamento assim que ele tem. E aí quando ele era criança, né, ele aprendeu a matar por proteção, meio que para se livrar de um determinado problema, então vamos matar essa pessoa que tá tudo resolvido. E foi assim que ele aprendeu. E ao mesmo tempo, gente, a mãe dele meio que manipulou ele para fazer isso, se a gente observar bem. Porque tem uma cena que a mãe bota a arma exatamente onde o menino, né, o Joe, fica escondido para não ver, né, o pai agredir a mãe. Então ela meio que manipula, né? E ela fala ainda, quando ela tá escondendo a arma, ela fala: ah, isso tudo vai acabar e tal, vai ser só nós dois. Então, assim, ela meio que joga de uma maneira indireta, né, pra ele, que a arma, né, vai ser a solução dos problemas. E aí, quando ele, né, faz alguma coisa, mata o pai, a mãe fala pra ele, fala assim: ah, você fez isso pra proteger a mamãe. E aí ele internaliza isso, né? Gente, é muito louco, né? Nossa, é fascinante. É louco, mas é fascinante. E aí depois eles reclamam que Freud fala que tudo é culpa da mãe, gente. Fica difícil também, né? Fica difícil também ir contra isso. E falando, né, sobre isso, a mãe sempre disse muito que amava ele, que ia ser só os dois, que eles iam sair dessa, que eles iam ficar em paz, né? Que a mãe ia poder se voltar pra ele, né? Porque até então, gente, a mãe negligencia muito ele. E aí a mãe fala: ah, eu te amo, vai ser só nós dois, fica alimentando isso nele, né? De que vai ser só nós dois, que ela vai poder ter essa atenção. A partir do momento que não tem mais o pai, é como se a mãe pudesse voltar toda a atenção pra ele. E amor e cuidado. Quando a mãe alimenta isso nele, né, de que isso vai acabar, de que vai ser só nós dois, de que a gente vai fugir daqui, de que, né, ele começa a entender, internalizar que quando o pai sumir, né, quando tirar o pai do caminho, a mãe vai dar atenção e cuidado para ele, né, que é uma coisa que ele tanto quer. E aí, gente, entra todo o entendimento de como funciona a mente de Joe. Isso, gente, para ele virou uma obsessão. Ter isso, ter esse cuidado, ter esse carinho, ter esse sentimento de paz, de estar em casa, virou uma obsessão. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem ver isso? Virou uma obsessão. Tanto que hoje ele deposita nas suas relações amorosas exatamente isso. Ele busca isso. E uma coisa que eu não falei, que é muito importante, depois, gente, a mãe dele abandona ele. Então, né, ele deposita, ele transfere, sem ser pra mãe, porque como a mãe abandonou, ele transfere para outras pessoas, né, para as outras mulheres. Na verdade, ele nunca foi apaixonado por Beck. Na verdade, ele nunca foi apaixonado por Love. Na verdade, ele busca esse carinho, essa atenção, esse amor, né, que foi negligenciado pela mãe. Só que ele deposita isso nas mulheres. Repito, é louco, mas é fascinante. Vamos para a parte final, né, da segunda temporada, que é quando ele se separa com a Love, né, que a Love matou a menina, a Love também, né, matou a babá, né, do irmão, e aí ele se depara com a Love fazendo aquilo e ele não consegue, né, ele não
concorda com as ações dela, mesmo sendo da mesma maneira que ele age. Né? Isso é uma coisa muito louca também, né? Porque ele fala, gente, e aí, mas ele tem noção da realidade o tempo inteiro, tanto que ele fala assim, é como se eu estivesse enfrentando a mim mesmo. Ele tem noção dessa realidade, tanto que em vários momentos ele fala sobre isso. No casamento que eles vão, ele fala sobre isso, né? Que ele age da mesma maneira que ela. Na jaula, né? Quando tudo acontece, ele fala isso, né? De que é como se eu estivesse enfrentando a mim mesmo. Mas ele não consegue aceitar e entender. Então, assim, se ele tivesse empatia, ele conseguiria entender, porque como ele sabe que ela age da mesma forma que ele, então, assim, ele pensaria na história dele, né? Pensaria dessa maneira e falaria, nossa, eu consigo entender ela, mas ele não consegue. E pra gente também ver que ele tem muita noção da realidade, quando ele tá ali naquela jaula e tal, e começa a pensar e refletir, ele fala, né? Se eu não tivesse tido os pais que eu tive, se eu não tivesse conhecido o Sr. Money, talvez, né, ele seria diferente. E realmente, porque o Sr. Money, eu não citei ele, né, aqui ainda, mas no vídeo da primeira temporada eu falei muito sobre ele, porque ele também ajudou muito a construir, né, essa questão do Joe, né, de machucar, de ferir, né, de precisa saber quem eu sou pra você, né, essa questão essa maneira de implorar essa atenção, de implorar esse cuidado. E aí tem uma outra cena também muito marcante, que é quando ele joga a chave reserva, né, pra fora da jaula, meio que pra ser punido, né, mas aí a gente fala, nossa, ele se arrependeu. A gente pensa, né, nossa, ele se arrependeu das coisas que fez e tal. Mas de repente, gente, seria só uma maneira de fugir. Seria uma maneira de fugir da Love, por exemplo. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem por que ele fez isso. Às vezes tá cansado, né, dessa busca, né? Então, assim, mas não é porque ele realmente se arrependeu, entenderam? E uma cena também muito importante é quando ele confronta o... Esqueci o nome dele, gente. Esqueci o nome de todo mundo, tô falando. Que é o suposto assediador, né? E que ele começa a falar coisas da vida dele que ele se identifica e aí ele perde o controle. Essa cena também é muito bacana. E aí no final, né, assim, do seriado, pra finalizar, assim, com chave de ouro, gente, ele associa o casamento à sua punição. O casamento é como se ele estivesse preso na jaula. A fala dele, né, é muito clara em relação a isso. E aí, né, termina o episódio com ele obcecado de novo, né, pela vizinha, né, que na verdade não é pela vizinha, e sim, né, por essa atenção, carinho, cuidado que ele não teve da mãe. Então é isso, gente, eu espero ter sido clara, tá bom? Qualquer dúvida pode me deixar aqui abaixo nos comentários. Ok? Beijos e até mais!